Boa tarde, pessoal, os queridos alunos da Unibave. Estamos aqui promovendo essa forma de contato com vocês, através desse vídeo, dentro dessa nova dinâmica nossa de aulas virtuais. Primeira vez que eu estou fazendo um vídeo, peço desculpas se não ficar de acordo com a expectativa de vocês. Vamos tentar aí passar alguma coisa nesse período que a gente está aí de isolamento social, sobre agora a chamada dosimetria da pena. Certo? Como eu falei para vocês, já nas primeiras aulas, a gente enfrentaria essa matéria, logo em seguida, e devo passar para vocês agora como é que o juiz, após a condenação, como é que o juiz elabora uma quantidade de pena que ele entende ser necessária para a reprovação daquela conduta, certo? Aquela conduta criminosa que o agente praticou, ok? Tudo bem. Temos ali, primeiro, a necessidade de que haja uma condenação, certo? Só temos pena para aquele condenado. A condenação, lógico, decorre de um processo crime, que eu já expliquei para vocês verão ainda a questão do processo na disciplina de processo penal, mas após o processo crime, ao final do processo crime, nós temos a possibilidade que haja uma condenação, também temos a possibilidade que haja uma absolvição, mas aqui no nosso caso, estaremos vendo a questão do cálculo da pena, portanto, deve haver primeiro uma condenação, ok? Muito bem, vamos lá. Nós temos, em relação à pena, nós temos três situações. Nós temos a cominação da pena, certo? Nós temos a aplicação da pena e nós temos a execução da pena. Vamos lá, essas três palavras. Cominação de pena. Já falamos sobre isso nas primeiras aulas presenciais que a gente teve. Mas a cominação da pena é aquela previsão legal, aquela pena abstratamente prevista para aquele tipo penal. Tipo penal já sabemos também que é aquela determinada conduta prevista em lei. Aquela conduta que nós, na verdade, não queremos que ocorra. Certo? Então, o tipo penal traz uma conduta, determinada conduta humana, e após há uma sanção, certo? Uma pena. Essa pena, ela normalmente tem uma quantidade mínima e a quantidade máxima. E o juiz vai trabalhar dentro dessa quantidade mínima e máxima que foi combinada pelo legislador, certo? Prevista pelo legislador. Então, a cominação da pena é aquela sanção que o legislador entendeu ser necessária para aquela determinada conduta, ok? Isso é a cominação da pena. Muito bem, após a cominação, nós teremos um processo penal, certo? Uma ação penal, em que ao final o juiz vai aplicar a pena, se entender que é o caso, no caso de uma condenação, claro. O juiz aplica a pena, então o juiz vai pegar aquela pena que está abstratamente prevista nos códigos penais de todos vocês aí, certo? Para cada conduta delituosa, uma determinada pena que foi combinada pelo legislador e vai aplicar no caso concreto, ok? Vai dosar a pena dentro daquela prevista para aquela conduta que o agente praticou, ok? E ao final nós temos a chamada execução da pena. A execução da pena é a parte, vamos chamar assim, mais dolorosa, É onde o sujeito efetivamente vai sofrer uma sanção, normalmente nos crimes mais graves, uma sanção de natureza corporal, ou seja, vai ter a sua liberdade tolhida, ok? Então, a aplicação da pena pelo juiz e, em seguida, a execução da pena, ou seja, quando o sujeito efetivamente vai cumprir a pena. Muito bem. Como é que o juiz deve, com base em que, na verdade, o juiz aplica aquela pena que está prevista na lei? Nós temos o Código Penal, o artigo
6868. Inclusive, peço que vocês tenham um Código Penal à mão, que quando eu for falando sobre o código, né, sobre um determinado artigo, vocês podem consultar rapidamente. Tá? Nós temos então o artigo 68 do Código Penal, que diz o seguinte: cálculo da pena. Vejam só, a pena base será fixada atendendo o seu critério do artigo 59 deste Código. Em seguida serão consideradas as circunstâncias atenuantes e agravantes. Por último, as causas de diminuição e de aumento de pena. Muito bem. Entenderam? Não. Não é fácil, né? Calcular uma pena com base no artigo 68, tá? No caput do artigo 68. Muito bem. Para começar, diz que a pena base será fixada atendendo o seu critério do artigo 59 deste Código. Muito bem. Pena base é a primeira fase da dosimetria da pena. O Código Penal brasileiro adotou o chamado sistema trifásico de cálculo de pena. Temos, então, 3 fases no cálculo da pena. A primeira fase, segunda fase e terceira fase. Na primeira fase, nós temos a chamada fixação de pena base. Ao final do cálculo da pena, da primeira fase da dosimetria, o juiz determinará uma pena, que ainda é provisória, não é definitiva, chamada de pena base, ok? O artigo 68, que diz como se calcula a pena, fala que a pena base será fixada de acordo com os critérios do artigo 59 deste Código, do Código Penal. Muito bem, vamos ver então o artigo 59. Esse artigo 59 ele é muito importante, talvez seja a base, por isso é chamado de pena base, a base do cálculo da pena. No artigo 59, pessoal, quando a gente começa a calcular a pena, então temos a primeira fase da dosimetria da pena. Vamos lá, vamos ver o artigo 59 do Código Penal. No artigo 59 do Código Penal, nós temos exatamente 8 circunstâncias, chamadas circunstâncias judiciais. Por que chamadas circunstâncias judiciais? Porque essas 8 circunstâncias que constam no artigo 59 são aquelas que o juiz, de acordo com a sua percepção da causa, né, ou do caso, vai entender ser necessária a dosar a pena, de acordo com o seu entendimento em relação a estas circunstâncias que estão aqui no artigo 59. Quais são elas? Vamos lá. Artigo 59 diz fixação da pena. O juiz, atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias e consequências do crime, bem como ao comportamento da vítima, estabelecerá, conforme seja necessário e suficiente, para a reprovação e prevenção do crime, o quê? 1. As penas aplicáveis dentre as cominadas. 2. A quantidade de pena aplicável. 3. O regime inicial de cumprimento de pena privativa de liberdade. E 4. A substituição da pena privativa de liberdade aplicada por outra espécie de pena, se cabível. Como nós já vimos, as penas chamadas restritivas de direito. Muito bem. Interessante, o artigo 59 do Código Penal, são essas 8 circunstâncias que nós temos aqui. Muito bem. Professor Zupo, crime de homicídio qualificado, pena cominada, 12 a 30 anos. 12 a 30 anos de reclusão. Como é que eu, juiz, vou calcular essa pena? Entre 12 e 30 anos de reclusão, nós temos uma diferença de 18 anos entre a pena mínima prevista para o crime e a pena máxima prevista. Ok? São 18 anos se o sujeito cumprir a pena mínima, de diferença. Se o sujeito cumprir a pena mínima, 18 anos, para a pena máxima de 30 anos de reclusão. Muito bem. Como faremos? Vamos lá. Começando. Primeira fase da dosimetria da pena. Certo? Primeira coisa para calcular a pena, você tem que saber qual crime que o agente cometeu. Certo? Identificado
o tipo penal, você tem que verificar qual a pena prevista. Por quê? Não adianta você querer aplicar a pena de um crime de furto, que é furto simples, que é uma pena de 1 a 4 anos, para o sujeito que cometeu um homicídio, cuja pena, no mínimo, 6 a 20 anos, se for homicídio simples, ou 12 a 30 anos, se for o homicídio qualificado, ok? Verificou o tipo penal. Condenei o agente nas sanções do artigo 121, parágrafo 2º, alíneas tais. Ou seja, pena de 12 a 30 anos. Em cima dessa pena de 12 a 30, que nós, ou o juiz, no caso, vai trabalhar o cálculo da pena, ok? Beleza. Vamos lá. Primeira fase do cálculo da pena. Nós temos essas chamadas 8 circunstâncias judiciais, certo? Eu vou falar um pouco sobre cada uma dessas 8 circunstâncias judiciais no próximo vídeo. Nós vamos fazer vídeos não muito extensos, né? Para que a gente possa explicar com bastante calma, tranquilidade. E nós vamos falar sobre essas 8 circunstâncias judiciais, que eu já peço a vossas excelências que deem uma olhada na doutrina que você tiver, pode ser qualquer livro que você tenha de direito penal, vai lá no tópico de dosimetria, em relação às circunstâncias judiciais da primeira fase. Já deu uma lida, porque no próximo vídeo eu já vou explicar as circunstâncias judiciais e como é que a gente vai fazer o cálculo dessa chamada pena base, que é a resultante da primeira fase da dosimetria da pena, com base nessas 8 circunstâncias judiciais, ok? Agradeço a todos vocês por estar me assistindo agora nesse primeiro vídeo. Peço desculpas se não saiu lá muito essas coisas, não temos nenhuma produção especial, certo? Agradeço bastante e provavelmente amanhã já estaremos postando o vídeo da continuidade da dosimetria da pena, ok? Muito obrigado a todos, um forte abraço e saúde para todos. Obrigado.